Olá, boa noite. Estamos aqui para passar mais um tema que esta semana aconteceram contratempos aqui, dificuldades técnicas e não foi possível passar. Então estamos hoje, sábado, excepcionalmente estamos para passar o tema número 39 do temário de 50 conferências da fase A. A não identificação com as coisas da vida diária e por que julgamos os demais. Então, este curso tem o objetivo de nos ensinar como fazer um trabalho superior sobre nós, um trabalho psicológico, espiritual sobre nós. É um trabalho prático, é um curso prático. São instruções que são dadas, práticas, para que cada um de nós possa comprovar aquilo que aqui se abordam. Não se busca pessoas que acreditem, e sim pessoas que queiram realmente fazer um trabalho, que queiram comprovar e fazer um trabalho de autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Não há outro objetivo para a nossa existência a não ser este, de fazer um trabalho de conhecimento de si mesmo, que é reintegrar as partes do nosso ser e nos reconectar a ele. Reconectar, que vem a ser o significado da palavra religare, religião. Nós não somos uma religião, não somos uma instituição com registros legais. Nós somos um grupo de pessoas que compartilhamos esses ensinamentos de forma gratuita, de forma desinteressada e com fidelidade a um plano que foi nos entregue pelos mestres que organizaram este curso. Então, aqui está todas as ferramentas que se precisa para fazer esse trabalho. São conferências práticas. Nós não somos formados em não temos nenhuma graduação, nem superior nem inferior. Nós o que sabemos é ler e refletir um pouco. Isso é o que interessa. Compreender o que se passa e ter a capacidade de refletir. E assim comprovar o que é necessário comprovar, nada de acreditar. Então, a não identificação com as coisas da vida diária é uma das chaves que nós precisamos praticar. Não nos identificar com as coisas da vida diária. E nos identificar se refere a nos preocupar com essas coisas, nos ocupar com os problemas, nos abalar. Que os problemas da vida, da existência, não nos abalem. Isso é o que se refere, não nos identificar. Então, nós todos temos um
destino, como se diz, pode-se dizer um destino traçado. Temos um esboço disso da nossa vida, que pode ser alterado. Naturalmente, com esse trabalho se pode alterar tudo. Podemos redefinir esse caminho, isso que se chama destino. Podemos modificar tudo, transformar. Então, porém não devemos nos identificar, não devemos nos abalar com os problemas da vida diária. Os problemas, os acontecimentos, eles vêm, não são para nos abalar, para acabar conosco. Os problemas nós devemos tomar como o material para fazer este trabalho. É o material psicológico para nós fazer esse trabalho. Então, porém, se nós nos identificamos, se nós nos abalamos com isso, nós mais ainda adormecemos a nossa consciência. Então, nós não devemos nos abalar com os problemas, abalar com as dificuldades. É justamente nas dificuldades que nós vamos aprender mais. Realmente, nós aprendemos mais nas épocas de crise, por exemplo, do que na época de abundância. É fácil viver quando se tem a abundância de dinheiro, de tudo, quando nós temos folga, quando temos sobra. Agora, quando se tem crise, quando se está com as coisas reguladas, que nós temos que regular, aí sim, aí é preciso de sabedoria, é preciso de calma, não se abalar. E é nessa época, é nessas situações que nós aprendemos mais, porque vamos precisar usar de sabedoria. Vamos ter que aprender a viver realmente, aprender a viver na escassez. Então é preciso, nessas situações, renunciar a muitas coisas. Vamos precisar abrir mão de muitas coisas. E aí nós vamos perceber que algumas coisas realmente não nos fazem falta. Não vai impedir que a nossa vida siga, que a nossa existência siga. Nós vamos ter o suficiente para subsistir. Então isso, este trabalho, quando nós começamos a fazer esse trabalho, o nosso karma, como nós já falamos, é posto junto em uma bolsa só. Então vai surgir as dificuldades, porque vai ficar mais concentrado, o karma vai ficar mais concentrado, e nós vamos precisar usar um pouco mais da nossa consciência, da nossa capacidade de discernimento. Porém, nós não devemos nos identificar, porque o nosso Pai, nosso real ser, nos provê daquilo
que é necessário, estritamente o necessário para a sobrevivência, para a subsistência. Então, por esse motivo, nós não devemos nos abalar com as situações, com os problemas, com as dificuldades. Devemos refletir e saber confiar no nosso real ser, que é o trabalho é dele, a obra é dele. Nós temos que fazer, porém a obra é dele. Então ele vai nos prover daquilo que é necessário para fazer, para existir e assim fazer a obra que é dele. Não precisamos, não devemos nos apavorar, como se diz no popular. Devemos saber, devemos refletir e compreender que o necessário para subsistir nós teremos. O nosso Pai interno nos provê de tudo o que é necessário. Então, ao contrário das pessoas que não estão fazendo esse trabalho, muitas pessoas que não se interessam por esse trabalho, elas têm abundância de tudo. Tem dinheiro para começar, tem dinheiro, podem viver uma vida mais folgada, porque elas não estão fazendo o trabalho. Então o karma não está junto. Nós devemos o karma de 7 existências, e para a pessoa que resolve encarar esse trabalho, esse karma deve ser pago nesta existência, na existência em que nós estamos para fazer o trabalho. Então é por isso que as dificuldades aumentam. Não é para nos castigar, não é para nos para acabar conosco. Isso é justamente porque nós precisamos liquidar o karma, a nossa dívida, nesta existência. Porém, o Pai nos provê de tudo o necessário para que nós subsista e faça a sua obra, porque a obra é dele. O maior interesse é do nosso ser. E aquela pessoa que não está fazendo o trabalho, o karma dela não vai ser pago todo nessa existência, então por isso ela vive uma vida folgada. Nem todas as pessoas, porém as pessoas que vivem uma vida folgada, que não estão fazendo o trabalho, que têm um certo dharma, vão viver uma vida mais folgada. E isto, então, nós devemos refletir nessa parte, refletir nesses dados, para então compreender e nos colocar com os pés no chão e não nos identificar, não nos amedrontar com a situação, com o nosso dia a dia, não nos identificar com as coisas do nosso dia a dia, com os problemas, com as dificuldades. Então, o que nós devemos fazer é nos colocar em atividade o nosso sentido da autoobservação, porque é através da autoobservação que nós vamos identificar os nossos defeitos, o que está ocorrendo no nosso interior, observar o nosso mundo interior. Então, observar os nossos pensamentos, observar
os sentimentos, aquela conversa interna, aquela conversa silenciosa, aquela a tagarelice interior, que também já falamos. Observar isso e ver de onde vem essa conversa, das preocupações, do medo, porque o medo, quando surge um problema, quando nós temos um problema, uma dificuldade, nos vem o medo de sentir, de ter falta das coisas, de ter falta do dinheiro para comprar o estritamente necessário. Muitas vezes acontece da pessoa que está fazendo esse trabalho, ela não tem o dinheiro para amanhã. Porém, isso vai surgindo, os recursos vão surgindo justamente na hora necessária, no dia necessário, no dia que a pessoa precisa, aparece o recurso. Então, nessa época, nessas ocasiões, nos vem o medo. Se nós não compreendemos esta situação, não compreendemos este mecanismo, como funcionam as leis de karma e dharma, vai nos causar medo, preocupação com o amanhã. E o medo muitas vezes vem pelo orgulho de que as outras pessoas saibam que uma pessoa está passando dificuldades, que ela está vivendo no limite, porque alguém que está fazendo esse trabalho, que encara esse trabalho, começa a viver no limite, começa a viver no limite dos recursos. E porém esses recursos, a necessidade vai sendo suprida, porque o nosso Pai interno nos provê justamente na hora certa, na hora necessária. Ele nos provê do recurso que nós precisarmos. Então, o que nós devemos fazer é não alimentar o medo, e sim observar o medo, de onde vem o medo, as preocupações, e ir trabalhando, pedindo a morte, fazer uma reflexão, aquela prática da conferência número 22, que é meditação reflexiva. Fazer uma meditação reflexiva e analisar, fazer uma autoanálise, ver de onde está surgindo o medo. Se é que nós estamos sentindo medo, nós devemos observar e identificar de onde vem o medo e assim trabalhar, pedir a morte desse defeito, desse medo, porque o medo vem de um defeito, possivelmente do orgulho, da insegurança, de que as pessoas saibam que é a pessoa que nós estamos em dificuldade. Porém, vale muito mais a obra do que essa preocupação, esses problemas. A obra vale muito mais. A obra não tem comparação o que vale esse trabalho. Não há como se calcular. Esse trabalho é o máximo que uma pessoa, que um ser humano pode fazer
por si e pelo ser. Por quê? É o objetivo da existência. É para isso que nós vivemos. Para nos autorrealizar, para fazer esse trabalho. Então, se nós vamos enfrentar, é lógico, é claro, é evidente que os interessados vão colaborar conosco, que é o nosso Pai e a própria lei divina. A lei superior vai colaborar conosco, o nosso Pai vai colaborar e a lei também vai colaborar. Porém, nós precisamos trabalhar o que vai acontecendo, observar o que vai acontecendo no nosso interior e trabalhar os pensamentos que os pensamentos nos trazem preocupações. Nós alimentamos as preocupações com os pensamentos, com o raciocínio, com aquele fluxo de pensamentos que nós deixamos fluir na nossa mente. Isso vai alimentando as preocupações e o medo. Então, observar tudo, os pensamentos, aquelas conversas interiores, o nosso estado interior, o estado de ânimo, o estado de desânimo, as preocupações, os nossos desejos. Se nós temos um desejo de algo, de que queremos algo e não tem jeito, o recurso não dá, então o que nós temos que fazer é eliminar a preocupação, eliminar esse desejo, porque se não vai dar, se não há recurso, não compensa eu ficar me castigando com esse desejo. Então eu elimino o desejo, faço uma reflexão e vou perceber que eu consigo viver sem algo, sem esse tal produto desse desejo. Então é refletir e compreender, fazer a reflexão e ir compreendendo e trabalhando a morte, eliminando esse desejo, pedindo à Mãe Divina que elimine esse desejo. Se eu não vou poder satisfazer, eu reflito e vou compreender que ele não é vital, não é algo vital, de vida ou morte. Então eu vou pedindo a morte desse defeito. E a nossa Mãe Divina, vai eliminando o defeito. E as preocupações vão diminuindo. O medo vai diminuindo então. Então, porque isso tudo, essas preocupações, esse medo, adormece a nossa consciência. Se nós não trabalhamos isso, não trabalhamos sobre o nosso interior, sobre os pensamentos, sentimentos, as preocupações, os medos, os desejos, isso adormece a nossa consciência. Se nós não eliminamos o defeito, ele vai nos envolvendo, envolvendo, e chega um ponto que nós já não sabemos onde estamos dentro de um emaranhado e ficamos perdidos. Isso adormece a consciência, é porque a consciência adormeceu. Então nós temos que fazer o contrário, para que a essência desperte, que ela vá despertando. Então, para isso é preciso ter fé, ter a certeza, porque fé não é crença, fé é uma certeza, a certeza no nosso ser, a certeza de que o nosso ser vai nos prover do necessário para fazer a sua obra. Então, é não se identificar, não se apavorar, compreender que tudo passa, porque tudo é passageiro. Os problemas passam,
assim como passa uma chuva, um temporal, passa. Hoje deu uma chuva e nós estávamos num posto de gasolina e brinquei com o rapaz. Quando a chuva parou, eu disse: parou? Ele disse: parou. Ele disse: eu sabia que ia parar. Eu falei, porque toda vez que choveu até agora parou, né? Então agora também ia parar. Então, não se apavorar, não se identificar. Aqui nós nos referimos a não nos identificar, não dar tanta importância, ou não dar importância às coisas, aos problemas, às dificuldades, porque tudo é passageiro. Assim como a chuva passa, que nós temos certeza que uma hora vai parar de chover, por mais longa que seja uma chuva, uma hora vai passar. Então, assim, todos os problemas passam. Até a vida passa. A nossa vida passa. E se nós não trabalhamos, nós perdemos a vida. Perdemos, porque passou, nós perdemos. Então, os problemas, os acontecimentos da nossa vida diária não são para nos derrotar. São o ginásio psicológico que nós devemos aproveitar inteligentemente para trabalhar sobre nós, porque é justamente nas dificuldades que vai aparecer as preocupações. Então, devemos aproveitar as dificuldades, aproveitar todos os acontecimentos como o ginásio psicológico. E assim poder ir nos conhecendo, ir conhecendo a nós mesmos, que é o trabalho que nós precisamos fazer, é o trabalho de conhecimento de si mesmo. Então, não nos identificar. Porém, nós precisamos refletir muito para compreender que não há motivo, não há uma razão justa para nos preocupar. Devemos refletir que o nosso Pai está no controle. E nós temos que fazer a sua vontade. Refletir sempre no que nós vamos fazer, nas decisões. E fazer a vontade do Pai. Sempre questionar se isso será essa a vontade do Pai? Isso é útil? Isso é bom? E isso é verdadeiro? Então, refletindo assim, nós vamos caminhar com os pés no chão e não vamos nos apavorar com os problemas da vida, porque vamos compreendendo que tudo passa, assim como a chuva passa, tudo passa. Então, o outro aspecto da conferência, deste tema, é por que nós julgamos os demais. A nossa tendência, a tendência de qualquer um de nós, é ver uma pessoa, quando um conhecido, um amigo, ou um estranho mesmo, a tendência é que nós critique essa pessoa e julgue pelo que nós estamos vendo. Então, a aparência, nós estaremos julgando, estaremos criticando a aparência, porque realmente nós não sabemos qual a razão que leva a pessoa fazer isso ou aquilo. Então, porque nós não nos conhecemos e, por consequência, não conhecemos a outra pessoa. Nós estamos vendo o vulto e julgando o vulto. Não estamos vendo o ser que está por trás desse vulto, o ser da pessoa.
Então o fato de julgar, de ver as aparências e julgar, também nos adormece a consciência, adormece a nossa consciência, porque nós nos identificamos com essa pessoa. E então julgamos e perdemos a oportunidade de olhar para o nosso interior, porque a outra pessoa, as outras pessoas, nós devemos usar como espelho, porque exatamente o que nós vemos de errado em uma pessoa, aquilo que nós julgamos de errado, é um defeito nosso que vê, é o mesmo defeito que vê esse erro na pessoa, e ele trata de apontar fora para se esconder da nossa consciência, da nossa autoobservação. E exatamente porque adormece a nossa consciência. Então, quando nós julgamos, quando nós criticamos, adormece a nossa consciência e nós não vemos o nosso defeito. Nós vemos o defeito na outra pessoa, porém é o nosso defeito refletido na outra pessoa. Que o nosso defeito vê o defeito, se vê na outra pessoa, se vê refletido. E assim ele se esconde do nosso sentido de autoobservação, se esconde da nossa consciência, adormece a nossa consciência. Então, quando se julga a outra pessoa, nós perdemos a capacidade de juízo crítico, que é a capacidade de se auto-julgar, porque este trabalho é um trabalho de auto-julgamento. Nós precisamos julgar a nós mesmos, porque o trabalho é sobre nós, não é sobre a outra. Nós não vamos modificar a outra pessoa, porque não podemos, assim como a outra pessoa também não pode modificar a nós. Porém, nós podemos modificar o nosso interior. Porém, se nós nos identificamos com a pessoa, criticamos, nós perdemos essa oportunidade de nos autocriticar. Perdemos essa capacidade de juízo crítico e adormece a nossa consciência. Então, a autoobservação, esse sentido é que vai fazer com que nós vá poder ver essa manifestação, ver o que está acontecendo no nosso interior, ver o que está acontecendo nos nossos centros, nos centros da máquina humana. Porque do contrário, se nós julgamos a outra pessoa, nós não estaremos olhando para o nosso interior, nós estaremos olhando o exterior da outra pessoa, estaremos olhando o vulto, a aparência, e assim perdemos a oportunidade de trabalhar um defeito. E essa é uma tendência que todos temos, essa tendência a julgar as outras pessoas, criticar a outra pessoa. Então, quando nós criticamos uma pessoa, embora silenciosamente, nós estamos em relação com ela, talvez na presença dessa pessoa mesmo, nós criticamos ela, na verdade nós estamos nos tornando inimigos dela, porque o que importa é o interior, o que importa é o meu interior, que eu estou julgando a pessoa. Então, por esse fato, eu estou
me tornando inimigo dessa pessoa. Porque aparentemente eu estou tratando bem ela e estou silenciosamente criticando, então eu estou falso, eu estou sendo falso. Então se torna inimigo dessa pessoa. Nós estamos vendo na pessoa, estamos vendo o vulto, não estamos vendo o que há, não estamos vendo a essência. Estamos criticando porque não sabemos a razão que leva a pessoa a agir desta ou daquela forma. Então, em todos os casos, o que nós devemos fazer é voltar a atenção ao nosso interior, a atenção aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. O que nós estamos falando da pessoa, comparar com o que nós estamos pensando dessa pessoa. Silenciosamente pensamos uma coisa e manifestamos outra. Totalmente ao contrário. Estamos sendo falsos com essa pessoa. Então nós, na verdade, nós somos inimigos dessa pessoa, não somos amigos. Nós estamos nos expressando falsamente com ela. Então, em todo caso, nós devemos estar atento ao nosso interior. E então, se nós vemos essa pessoa e criticamos, nós devemos imediatamente pedir a morte desse eu que critica, porque é um eu nosso que está criticando. A essência não critica, a nossa essência não vai criticar a outra pessoa. O que vai criticar é um eu. Então, imediatamente se pede a morte desse eu. Se nós não conseguimos identificar qual é esse eu, não importa. O que importa é que nós vamos compreender que é um eu, que é um defeito, e pedir a morte desse defeito. Então, assim a nossa Mãe Divina vai atuar e vai eliminar esse defeito. Aos poucos isso vai perdendo força, vai se enfraquecendo, e chega um tempo que já nós perdoamos a pessoa e perdoamos a nós também, porque nós precisamos que a pessoa nos perdoe. Precisamos que ela nos perdoe pelo erro que nós cometemos silenciosamente com ela. Então, fazer uma reflexão e pedir perdão. Pedir que o nosso Pai peça perdão ao Pai interno dessa pessoa, pela crítica que nós fizemos dessa pessoa. Então, esse trabalho não é algo fácil. Realmente não é fácil, nós não podemos dizer que é fácil, mas é a única forma de fazer esse trabalho na prática. Não basta ler, compreender algumas escrituras sagradas de cabo a rabo, como se diz. Não vai servir de nada. O que vai servir é nós dirigir a atenção para o nosso interior, para os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa fala, os nossos medos, as preocupações. Tudo o que acontece no nosso interior é passível de atenção, de autoobservação. E se nós nos ocupamos com as outras pessoas, se nós nos preocupamos com outras pessoas, isso vai adormecer a nossa consciência e nós vamos perder a oportunidade de pedir a morte, de trabalhar sobre nós.
Então, todos os problemas que acontecem na nossa vida são oportunidades. São oportunidades para nós nos conhecer. Tudo o que acontece, preocupações, medos, desejos que não se podem saciar, são oportunidades que nos dá o nosso Pai para nós nos conhecer a nós mesmos e eliminar essa preocupação, eliminar esse medo e resgatar a nossa consciência que está aprisionada nesse medo, nessa preocupação. E assim essas preocupações, esses medos vão perdendo força. E nós vamos ganhando força. A nossa essência, a nossa consciência vai ganhando força, porque nós tiramos a força do ego e essa força vai então passar para o outro lado, vai passar para a essência. E assim essa força vai nos dar cada vez mais capacidade de autoobservação e autocrítica, que nós precisamos nos autocriticar e não criticar os demais, não julgar os demais. Então todas as práticas nós vamos aprender fazendo, não é decorando. Nós vamos aprender fazendo uma introspecção, refletir sobre o que temos feito, o que temos pensado. E assim então vai aprendendo, nós vamos aprendendo a andar no nosso mundo interior. Assim como nós precisamos aprender a andar no mundo físico, também precisamos aprender a andar no nosso mundo interior. E andar sabiamente, aproveitar tudo o que acontece para nos autodescobrir. E esta então é a conferência. Nós sempre gostamos de deixar aqui o nosso número de telefone, o WhatsApp ou Telegram, para que a pessoa que queira entrar em contato conosco tenha aqui o nosso número. Então é 55, o Brasil, 62 é a região, 991 92 9355 é o nosso número, WhatsApp e Telegram. E nós estamos aqui dispostos a colaborar com qualquer pessoa que queira compreender melhor estes ensinamentos, tirar dúvidas, então encarar seriamente esse trabalho. Esse trabalho não é intelectual, é um trabalho prático. Muito obrigado a todos e boa noite. Até a próxima.